Pessoal, a pedidos irei trabalhar um pouco de René Descartes. René Descartes, de 1596 a 1650, nasceu na França e era de família nobre. Aos 8 anos, órfão de mãe, é enviado para o Colégio Real da La Flèche, em Paris, onde se revela um aluno extremamente brilhante. Falar de Descartes é falar de um racionalista. No século XVII, o racionalismo pode ser definido como a doutrina que, por oposição ao ceticismo, atribui à razão humana a capacidade exclusiva de conhecer e de estabelecer a verdade. Por oposição ao empirismo, considera a razão como independente da experiência sensível a priori, posto ser ela inata, imutável e igual a todos os homens. Contrariamente ao misticismo, rejeita toda e qualquer intervenção dos sentimentos e das emoções, pois, no domínio do conhecimento, a única autoridade é a da razão. Seus livros mais acessíveis são O Discurso sobre o Método e as Meditações Metafísicas. Descartes critica tudo aquilo que aprendeu na escola, porque não repousava em fundamentos ou princípios sólidos. Se para Aristóteles o homem é um animal político, o famoso zoon politikon, e a razão é a faculdade que todo homem possui de julgar, para Descartes ele é essencialmente um animal racional e não apenas político. Contudo, nem todos os homens se utilizam corretamente da sua razão, donde a necessidade de um método, quer dizer, de um caminho certo e seguro. Vamos então ao método de Descartes. O objetivo e a utilidade do método consistem para o homem em conduzir bem a sua razão e em procurar a verdade nas ciências. O bom método é aquele que nos permite conhecer o maior número possível de coisas, e isso com o menor número de regras. Descartes pretende estabelecer um método universal, inspirado no rigor da matemática e no encadeamento racional. Descartes elabora 4 regras fundamentais. Vamos lá. Regra da evidência. Jamais admitir coisa alguma como verdadeira se não a reconheço evidentemente como tal, ou seja, somente posso aceitar aquilo que se apresenta de modo claro e distinto, não me permitindo a possibilidade de nenhuma dúvida. Regra da análise. Dividir cada uma das faculdades em tantas parcelas quantas forem possíveis. Quer dizer, reduzir um número complexo às suas noções simples. Regra da síntese, ou ordem, que é concluir por ordem, por concatenação meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos para, aos poucos, como que por degraus, chegar aos mais complexos. E a regra da enumeração ou de revisão, que para cada caso deve-se fazer revisões o mais exatos possíveis, a ponto de estar certo de nada ter sido omitido ou obtido erro. São falsas, segundo Descartes, todas as coisas das quais não podemos colocar em dúvida. Por isso, Descartes rejeita os dados dos sentidos, que por vezes eles nos enganam. Assim, após duvidar de tudo, descobre a primeira certeza, o cogito ergo sum. Penso, logo existo. Posso duvidar de qualquer coisa, mas o fato de que penso, de que estou a pensar neste momento, justifica a certeza da minha existência. Por isso, se penso, logo existo. O cume se dá com a dúvida hiperbólica, que implica no ceticismo absoluto, uma dúvida exagerada, uma dúvida que se duvida de si mesmo, como, por exemplo, como duvidar de minha própria dúvida. Descartes remete ao conceito da hipérbole, uma figura de linguagem que designa algo extremamente exagerado. Seria o caso de duvidar da própria existência, uma vez que quando sonho tudo me parece real, como se estivesse acordado, e afinal os sentidos me enganam. Duvido, digamos assim, da existência do mundo, das verdades da ciência, de Deus e até de mim mesmo. Isso é a dúvida hiperbólica. Para ir além dessa primeira intuição do cogito, Descartes examina se haveria no espírito outras ideias igualmente claras e distintas. Distingue, então, 3 tipos de ideia. As que parecem ter nascido comigo,
que seriam as inatas, as que vieram de fora, que seriam as adventícias, e as que foram feitas e inventadas por mim, que seriam as factícias. Sobre o dualismo de Descartes, a questão está no fato de que, após ter esclarecido que o eu existe, Descartes se pergunta, mas quem sou eu? Identifica o eu à alma, e a alma ao pensamento, estabelece o primado do espírito, fazendo dele algo inteiramente distinto do corpo, ou seja, a res cogitans. É a tese do dualismo. A alma é uma substância, res cogitans, completamente distinta do corpo, res extenso. A segunda verdade descoberta por Descartes é a existência de Deus. A primeira verdade dizia, eu penso, mas eu não sou só. O exame de minhas ideias leva-me a afirmar a existência de Deus. É Deus quem garante as verdades matemáticas, permitindo-nos, por suas aplicações práticas, agir sobre o mundo. Fica assegurada também a existência do mundo, campo da atividade do homem. Descartes prova a existência de Deus com o seguinte argumento: se por definição o ser perfeito é aquele que possui todas as perfeições, ora, a existência é uma perfeição. Logo, o ser perfeito que criou tudo isso existe. Para Descartes, tudo pode ser explicado pelas leis do movimento, expressas na linguagem matemática. O animal é um autômata. O corpo se explica pelo mecanicismo. Se Deus existe, não pode me enganar, porque é perfeito. Então cai por terra o argumento do Deus enganador e do anjo maligno. Portanto, minhas percepções não constituem ficções, elas vêm dos objetos do mundo exterior. Contudo, estou ligado a este corpo. Por isso, o conhecimento que tenho do mundo exterior é confuso, posto que vem dos meus sentidos. Aquilo que eu percebo, vejo sua cor, forma, seu volume, quantidade, que não constituem exatamente a sua essência, que evidenciariam agora os argumentos do erro dos sentidos e dos sonhos. Vamos lá, então. Primeiramente, é a dúvida natural, que se compõe de dois argumentos. O argumento do erro dos sentidos e o argumento dos sonhos. O segundo é a dúvida metafísica, que por sua vez se compõe também de duas etapas, a saber, o Deus enganador e o anjo maligno. Vamos por partes. O argumento do erro dos sentidos, os sentidos são enganosos. Quantas vezes a nossa visão, audição, tato nos enganaram sobre o nosso juízo ou sobre a realidade que está à nossa volta? Argumento do erro dos sonhos. Neste caso, Descartes mostra que as percepções humanas operam não apenas durante a vigília, quando estamos acordados, mas também nos sonhos. E por isso, mesmo essas percepções não são confiáveis. Muitas vezes temos ideias que se confundem com a realidade e achamos que nós temos conhecimento sobre essa realidade. No argumento do Deus enganador, que seria responsável pelo erro do meditador, exatamente quando este estivesse fazendo alguma operação ou fazendo ciência, e o argumento do gênio maligno, em que nada pode ser feito em termos de conhecimento, pois o homem não possui nenhuma sorte de certeza sobre o que ele pretende fazer. Mas podemos nos perguntar quais seriam os impactos do cartesianismo até os nossos dias. Um dos grandes impactos do cartesianismo consiste na rejeição de toda e qualquer autoridade, no processo de conhecimento, distinta da razão. Ele proclama a independência da filosofia, que doravante deve submeter-se apenas à autoridade da razão. O importante é que devemos julgar por nós mesmos, só devemos aceitar aquilo que podemos compreender claramente, demonstrar racionalmente. Devem ser excluídos os dogmas religiosos, os preconceitos sociais, as censuras políticas, os dados fornecidos pelos sentidos. Só a razão conhece. E somente ela pode julgar-se a si mesma, pela exigência fundamental que Descartes fixou para a ordem do saber, foi estendida no século XVIII, para todos os outros, dominando a moral, a política e a religião. Muito bem, galera? Sobre Descartes é isso. Até grande abraço.